Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre abundante em nossas vidas. Amém? Estamos então dando início a mais um culto de oração. E eu te convido então a fazer essa oração inicial ao nosso Deus para que Ele se faça presente neste momento. Maravilhoso Deus, soberano Pai. Deus, a Ti eu rendo graças, a Ti eu rendo, Senhor meu Deus, a minha adoração neste momento. Pai Santo, Pai amado, abra o nosso entendimento, ó Pai. Abra a nossa visão espiritual. Abra, Senhor meu Deus, os nossos ouvidos, ó Pai, para que possamos ouvir, entender melhor o que o Senhor requer de nós nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, usa-me, ó Deus, fala-me, Senhor, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Como sempre, estou muito feliz com o meu Deus, agradeço ao meu Deus pela rica oportunidade que Ele me deu nesta noite, de estar anunciando novamente a Tua palavra, o Teu Evangelho. Agradeço também ao nosso pastor Tragildo e agradeço ao nosso amigo Diego, que está sempre à disposição nas nossas gravações. Amém? Hoje, não diferente dos outros dias, você pode estar utilizando o chat para fazer o seu pedido de oração. Aproveita logo este momento inicial, já vai digitando qual o seu pedido, né? Que você gostaria. No final da pregação, no final a gente vai tirar um período de adoração a Deus, um período onde nós vamos então clamar, fazer um clamor ao Senhor. E toda a igreja vai estar então reunida, pedindo ao seu favor. Então você tem essa oportunidade neste momento. Vamos agora então meditarmos o que diz a palavra de Deus no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Se você tiver uma Bíblia em casa, abra Juízes, capítulo 6, versículo 1. Nos diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Vou ler novamente. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. 7 anos. Nós observamos aqui nesse versículo que mais uma vez, o povo de Israel volta para a idolatria. Constantemente a gente pode observar na Bíblia que Israel, ora está na presença do Senhor, ora volta para a idolatria, ora volta, se distancia da presença de Deus. Então aqui neste momento, vem nos mostrar que este povo novamente se volta aos seus desejos, se esquecendo do que o Senhor havia feito com os seus pais, se esquecendo o que o Senhor já havia feito, né, há tempos atrás, então voltando novamente a pecar. E com isso então o Senhor permite que o povo midianita saqueasse toda a alimentação, todos os animais, bois, camelos, cavalos, todos os animais que eles tinham ali naquele local. Deus então permitiu que que os midianitas então tomassem. E eles foram dias, meses, anos. E eles não se curvavam, mesmo passando por toda essa luta, toda essa dificuldade, eles não se curvavam diante ao nosso Deus. Eles não voltavam a reconhecer, né, o poder do nosso Deus. E ali eles estavam sofrendo. E a Bíblia nos diz que eles ficaram assim até exatamente o momento que Israel estava completamente empobrecida, ou seja, eles estavam passando muitas lutas, muitas dificuldades financeiras, alimentares, enfim.
Então, nesse exato momento que Israel já não tinha mais de onde tirar alimento, não tinha mais como sobreviver, foi que houve um quebrantamento. Foi que este povo, então, decidiu, então, aclamar ao Senhor. Então, uma grande multidão ali clamou a Deus, reconhecendo que eles necessitavam, então, do agir de Deus naquela situação. Mas isso demorou 7 anos, ou seja, todo esse quebrantamento demorou 7 anos para acontecer. Quando eu leio esse versículo, então eu penso, Senhor, quanto tempo mais essa pandemia vai estar presente no nosso meio? Quanto tempo mais nós permitiremos essa pandemia no nosso meio? Por que eu falo nós permitiremos? Porque se eu observo no que diz esse versículo, que quando houve quebrantamento, então o Senhor ouviu o seu pedido e entrou com providência, então eu entendo há quanto tempo a população de João Neiva, há quanto tempo o povo brasileiro vai esperar para se converter dos seus pecados, para se humilhar na presença do nosso Deus, para buscar nele, para ter confiança nele, para que ele assim venha operar maravilhas e milagres nas nossas vidas. Este povo, eles esperaram 7 anos para que Deus viesse tomar a providência. 7 anos, irmãos, nós vamos esperar quanto tempo? A palavra de Deus nos diz que todo aquele que se humilhar e clamar e orar e buscar a face do Senhor, então o Senhor ouvirá o nosso clamor e vai sarar a nossa terra. É momento de reflexão nesta noite. O que o Senhor requer de nós, talvez agora neste momento eu estou falando para uma pessoa que ainda não se converteu dos seus pecados. Talvez neste momento eu estou falando para uma pessoa que outrora estava presente na igreja, firmes no caminho do Senhor. E hoje já se encontra fora da presença do Senhor, levando a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então eu te convido juntamente com o povo de Deus, converta dos seus pecados. É tempo de humilhação, é tempo de nos prostrarmos e clamarmos ao nosso Deus. Então eu entendo que quando o povo de Israel assim entendeu e clamou ao Senhor, então Deus entrou com providência, amém? E Deus entrou com providência então enviando Gideão. E rapidamente eu vou falar então da passagem de Gideão. É interessante, irmãos, que vocês façam a leitura, quem ainda não conhece, se encontra no livro de Juízes, no capítulo 7, né? Iniciando no capítulo 6, mas mais presente no capítulo 7, a história de Gideão. Então, o que acontece? A partir deste momento, então, Deus entra com providência. E o que Deus faz? Deus levanta Gideão. Gideão, então, estava, no exato momento, malhando o trigo no lagado. O que acontece, então, quando ele está ali, malhando esse trigo? Um anjo aparece. E esse anjo diz a Gideão, homem valoroso. Olha que interessante. Esse anjo do Senhor. Irmãos, os teólogos dizem que esse anjo do Senhor é a manifestação do próprio Deus, né? E assim nós acreditamos, que é a manifestação do próprio Deus fisicamente. Então ali esse anjo, ele conversa com Gideão, e ele diz a Gideão que ele vai livrar, né? Toda aquela situação, que ele vai livrar aquele povo de Israel da mão dos midianitas. Então ali nessa conversa, Gideão diz,
Mas eu, Senhor, eu sou de uma família tão humilde, sou tão fraco. Como eu vou conseguir livrar todo este povo dessa situação? Meus irmãos, neste momento eu aprendo outra coisa. Quando o Senhor quer te dar a vitória, Ele não faz distinção de pessoas, o nosso Deus. Quando o Senhor quer te dar a vitória, Ele vai te dar a vitória. É só você confiar. E Deus, naquele momento, queria usar a Gideão. Homem simples, pobre, humilde, mas valoroso. E o próprio Gideão, ele não se via de repente assim, né? Porque quando ele começa a questionar a Deus, dizendo porque ele, né, na situação que ele estava, ele não conseguia entender e nem reconhecer que ele seria capaz de livrar o povo de Israel. Mas ele não seria mesmo, se não fosse a ajuda de Deus. Então Deus diz a ele que é para ele, então, buscar os homens, vários homens, para fazer, né, para essa guerra, para essa batalha. Gideão, então, vai e anuncia ao povo de Manassés, né, ao povo ao redor de Manassés também, para que viesse para a luta. E ali apareceram 32 mil homens. Esses 32 mil homens que apareceram para guerrear, o Senhor diz assim: mas Gideão, muito é o povo, a gente vai precisar diminuir essa quantidade. Tem muitos homens aqui, então nós vamos fazer uma seleção. Isso era Deus falando com Gideão. Nós vamos fazer uma seleção, e a seleção vai ser a seguinte: desses 32 mil, os covardes e medrosos, aqueles que estão com medo, aqueles que não estão com confiança, aqueles que estão reclamando, aqueles que estão murmurando, que não estão por vontade própria aqui neste momento. Então, Gideão, você manda eles voltarem, manda eles irem para casa. Então, 22 mil homens voltaram. Ou seja, os covardes e medrosos voltem. Depois Deus fez uma outra seleção. Ficaram apenas 10 mil homens. E desses 10 mil homens, a seleção que Deus fez, dizendo a Gideão: Gideão, agora você vai mandar eles beberem água. E quando eles estiverem bebendo essa água, você vai observar, Gideão. Então, isso era algo entre Gideão e Deus. Deus estava falando com Gideão como seria a seleção. Por mais que Gideão não entendesse o processo da seleção, ou até mesmo as pessoas que estavam em volta não estivessem entendendo o processo dessa seleção, mas por trás dessa seleção estava Deus. Porque era Deus quem escolhia. Deus escolheu a cada um daqueles 300 homens que foram guerrear. Aparentemente, parece ser uma seleção aleatória. Mas não. Deus sempre está por trás dos nossos planos. Deus sempre está a te escolher. É Ele quem te escolhe. Então, ali naquele momento, Deus disse assim: você vai separar dois grupos agora, Gideão. Você vai observar aquele que se abaixa para beber água e perde a atenção. Esse vai ser um grupo. Ele vai se abaixar e vai beber a água sem ter muita atenção. E o outro grupo vai ser aquele grupo daqueles, você vai observar, aquele grupo daqueles que pegam a água com a mão e levam até a boca. Porque aí, no caso, esses daí, eles estão atentos à situação. Eles não estão distraídos. Então, desse grupo, você vai então ficar com todos aqueles que pegaram a água com a mão e levaram até a boca. O restante, você manda voltar. E assim Gideão fez. E Gideão então ficou com 300 homens. 300 homens para guerrear. E ali eu me pergunto, 300 homens para guerrear
contra uma multidão. A palavra de Deus nos diz que eles eram como gafanhotos, midianitas, eles eram como gafanhotos, ou seja, eles chegavam de maneira muito rápida e em grande quantidade, numa multidão. Mas, quando eu observo essa passagem, eu tento entender o que Deus requer de nós. Então o Senhor fala ao meu coração que melhor ou maior do que nós ganharmos uma batalha é a maneira como nós ganhamos essa batalha. É em nome de quem nós estamos guerreando. Porque vencer uma batalha, eles poderiam vencer com 32 mil homens. Não poderiam? Deus também poderia vencer com Gideão sozinho, ele é todo poderoso. Ele poderia, na vida de Gideão, fazer uma situação onde Gideão não iria necessitar também desses 300 homens. Então não é a maneira como nós ganhamos, a quantidade de pessoas que nós temos na batalha. Não são as estratégias, não. É o que está por trás de tudo isso. E por trás de toda essa guerra, por trás de tudo isso, estava o nosso Deus. De repente, naquele momento, para aquele povo, o que importava era vencer. Era vencer aquela batalha. Mas para Deus, naquele momento, o mais importante não era vencer a batalha. O mais importante naquele momento era para que o povo de Israel reconhecesse que o poder vem de Deus, voltasse a se humilhar e voltasse a tudo aquilo que o Senhor um dia já fez na vida deles. Reconhecimento e fortalecimento da sua fé. Porque se o Senhor tivesse permitido que os 302 mil homens tivessem vencido a guerra naquele momento, aquele povo iria se gloriar nas suas mãos, dizendo que a força era deles. Agora, quando Deus permite que 300 homens vencem uma batalha juntamente com Gideão, uma batalha contra milhares de homens. E o mais interessante foram as armas que eles utilizaram. E aí eu aprendo, quando Deus nos diz, em Zacarias, que não é por força, que não é por violência, vamos lá. Zacarias capítulo 4, versículo 6, nos diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se Gideão conseguiu, juntamente com os 300, vencer, é porque foi pelo Espírito Santo de Deus. Foi porque Deus estava presente naquele negócio. Irmãos, eu não sei qual a guerra que você pode estar enfrentando neste momento. Qual a luta, qual a batalha que você pode nesse momento estar passando. Mas algo eu tenho de especial a te dizer. O nosso Deus, Ele se faz presente na tua peleja, amém? O nosso Deus, Ele é misericordioso. Olha o que Ele fez com um povo que estava com o seu coração fechado. Mas que em algum momento se aquebrantou diante da tua presença. Olha o que o Senhor fez. Ele voltou a ter misericórdia com aquele povo. E não importa se você pensa que está sozinho nessa batalha. Porque o nosso Deus está por trás. E se o nosso Deus está por trás de tudo isso, creia que a vitória é certa. Assim como a vitória foi certa dos israelitas naquele momento. Então Deus ali tudo providenciou. Ah, irmãos, outra
parte importante dessa história de Gideão, que eu já havia me esquecer, e eu gostaria muito de relatar, é que antes disso tudo acontecer, houve um trabalho com Gideão. Na família dele, existia também muita idolatria. O seu pai tinha um altar em adoração a Baal. E olha o que eu acho interessante nessa passagem. Antes que Gideão saísse para guerrear, ele tinha que fazer algo. Ele tinha que limpar algo na sua família. Ele tinha que trabalhar de alguma forma na tua família. Aí com isso eu observo, por que ele não fez antes? Por que ele não derrubou esse altar de Baal antes? Por que só naquele momento que ele fez isso? Então, irmãos, vocês vão concordar comigo que ele só fez naquele momento porque ele estava sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre a vida dele naquele momento. Então, o que eu quero te dizer é que quando alguém te fala assim, ó, vamos orar lá na casa de fulano que está endemoniado, ou até mesmo dentro da igreja, vamos orar sobre a vida de fulano que ele está endemoniado, ele está possesso, ou qualquer situação assim. Se você não estiver com o Espírito Santo na sua vida, você não vai. Por quê? A coragem vai te faltar, a ousadia vai te faltar, tudo aquilo que é necessário vai te faltar. Então foi por isso que eu entendo que foi por isso que Gideão, naquele momento, antes daquele momento, ele não teve essa ousadia, ele não teve essa capacidade, porque ele estava sozinho. Quando ele está revestido do poder do Espírito Santo, então sim, ele passa a ter ousadia para ir até a casa do seu pai e derrubar aquele altar de adoração a Baal. Irmãos, quantas coisas maravilhosas eu aprendo nessa palavra de Gideão. E ali eu observo uma outra situação. Por que Deus então, já que era um povo que volta e meia esse povo voltava novamente a pecar, por que então ele não permitiu que esse povo fosse destruído? Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, amém? Misericordioso, amém? Porque o nosso Deus também, irmãos, ele não se alegra com a morte do ímpio. O nosso Deus, ele se alegra com a conversão, antes que o ímpio se converta dos seus pecados. A alegria do Senhor não é ver. A alegria do Senhor não é ver. Estava tentando achar aonde que está escrito. Ezequiel. Perdão, irmãos. Ezequiel 33:11 nos diz assim, ó. Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos. Então Deus não se alegra com a morte do ímpio antes que ele venha se converter, porque essa é a alegria do Senhor. Quando há uma conversão na terra, o céu se alegra. Então, tudo isso eu consigo aprender na passagem de Gideão. Se nós formos continuar lendo, nós vamos observar que Gideão volta novamente a uma situação de idolatria. Porque ele acaba aceitando alguns presentes, e esses presentes, então, vão fazer com que o povo pensem novamente, ou voltem novamente os seus pensamentos na idolatria. Acredito eu que esse não era o pensamento de Gideão.
Mas o povo, ele se voltou novamente. Deus estava agindo, estava no controle. Gideão governou Israel no período de 40 anos. E depois que Gideão veio a falecer, o povo voltou novamente e se esqueceu novamente de tudo aquilo que o Senhor havia feito. Essa passagem nos mostra o quanto nós somos infiéis. Essa passagem nos mostra o quanto nós voltamos à mesma situação por várias vezes. Eu observo, irmãos, quantas promessas que nós fazemos. Eu observo, nós iniciamos o ano fazendo promessas, falando que vamos fazer isso, que vamos ajudar, que vamos estar mais presente na obra, que iremos jejuar, que iremos orar mais, que iremos buscar mais, que iremos ler a Bíblia, que iremos o ano todo ler a Bíblia, que iremos tirar um dia de consagração. Enfim, quantas promessas que nós fazemos. E basta tudo estar bem na nossa vida para nós esquecermos. Quantas vitórias Deus já te deu, quantas conquistas, quantas lutas, quantas batalhas o Senhor já governou, o Senhor já esteve à frente contigo. Agora não é momento de reclamar, agora não é momento de murmurar. Volte o seu pensamento e lembre de todos os feitos que o nosso Deus fez por ti. Mas a nossa mente, parece que sofremos de amnésia, vocês já perceberam? Há anos atrás o Senhor me curou, mas hoje eu estou doente. E aí eu esqueço que o meu Deus é todo poderoso e Ele vai me curar novamente. Há anos atrás, o Senhor abriu uma porta de emprego para mim. Hoje eu estou desempregado, mas parece que o Senhor não vai agir mais a meu favor. Parece que o povo, constantemente, ele sofre de amnésia. Então é nessa palavra que eu trago para nós nessa noite de meditação. São muitas as batalhas, mas nós não venceremos nenhuma delas se não formos revestidos pelo poder do Espírito Santo. Observe, irmãos, que quando Gideão foi junto dos 300, o que Deus disse para eles? Pegar a espada? Se proteger com armaduras pesadas? Não. Deus disse para eles pegar um cântaro e dentro desse cântaro colocar uma tocha e na outra mão segurar uma trombeta. E foi assim que eles venceram. A maneira como Deus age na nossa vida é maravilhosa. Nós temos que ter confiança, nós temos que ter ousadia na presença de Deus. Porque quando estamos na presença de Deus, revestidos pelo Espírito Santo do Senhor, nós vencemos as batalhas, porque Deus é conosco, amém? Agora então, neste momento, vamos fazer o nosso período de oração. Se você puder, se ajoelhar, né, onde você estiver, se você estiver em casa, você pode estar indo no seu quarto. Se de repente você estiver na sala e não estiver num ambiente favorável, vá até seu quarto neste momento. Não ouça a minha oração, faça a sua oração. Vamos nos unir em oração, vamos clamar ao nosso Deus, vamos dar glória a Ele, vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E mesmo que você não esteja passando os seus melhores momentos, dê glória a Ele, busque nele, entregue a Ele, guarde os seus pensamentos nele. E eu creio, irmãos, se nós nos unirmos, povo de João Neiva, se nós nos unirmos, nação brasileira, e clamarmos ao nosso Deus, eu creio que Ele nos dará a vitória em meio a essa pandemia. Eu creio que Ele nos dará livramentos, assim como Ele fez
com o povo de Israel, amém? Então vamos ajoelhar e vamos tirar esse período de oração. Os pedidos que estão no chat, então, todos esses pedidos, eu convoco toda a igreja que está participando agora, nesse culto de oração, a orarmos e levantarmos um clamor. Eu não sei qual é a sua guerra, pode ser espiritual. Eu não sei, mas Deus sabe. Então entregue ela para o Senhor, porque Ele está à frente a guerrear, em nome de Jesus. Então vamos orar. Se coloque de joelhos. Se não tiver oportunidade de se colocar de joelhos, você também pode estar de pé, pode estar sentado, no lugar onde você estiver. Fique à vontade, mas encurva a tua cabeça e tire esse período de oração. Maravilhoso Deus, soberano Pai. Senhor, como Tu és maravilhoso, ó Pai. Como são ricas Tuas palavras, ó Deus. Em cada situação, o Senhor fez registrar na Bíblia, ó Pai, para que nós, ó Pai, possamos, ó Deus, entender mais, ó Pai. E que através da Tua palavra venhamos nos corrigir, ó Pai, para que não venhamos pecar contra Ti. Ó Deus, quantas coisas maravilhosas eu aprendo nesta noite, ó Deus. Dai-nos, Senhor, meu Deus, entendimento, ó Pai, para que essa palavra venha alcançar, ó Pai, muitas vidas. Para que alcançando todas essas vidas, ó Pai, que elas venham, ó Deus, num clamor a Ti, buscar a Tua face, buscar a Tua presença. Ó Deus maravilhoso. Se existir no nosso meio pessoas que estiverem enfermas, ó Pai, nós servimos um Deus que cura. Nós não servimos um Deus que está com seus ouvidos, que está com a sua mente, que está com a sua boca, que está com as suas mãos fechadas. Não. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus poderoso. Nós servimos a um Deus milagroso, aquele que fez, aquele que faz e fará eternamente. Um Deus misericordioso, um Deus de justiça sim, mas com um coração que está, Senhor, aberto a nos ouvir nesta noite. Ó Pai, vai de encontro a cada coração, ó Deus. Vai ouvindo o pedido de cada irmão, ó Pai. Ó Deus, eu não sei, ó Pai, qual está sendo a batalha dos nossos irmãos, mas o Senhor pode estar visitando neste momento, e eu creio que o Senhor estará guerreando, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, assim como Tu revestiste a Gedeão, ó Pai, venha nos revestir, ó Pai, com o Teu Espírito Santo. Venha, Senhor meu Deus, derramar sobre as nossas vidas a Tua unção, ó Pai. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece o Teu povo, ó Pai. Ó Deus, traga a consciência deste povo para que não venhamos sofrer, Senhor. Quantos anos, ó Pai? 7 anos. O povo de Israel veio sofrer, veio a padecer, ó Pai, até reconhecer que deveria adorar e exaltar ao único Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Outrora eles estavam adorando a deuses falsos, ao Deus de Baal. Oh Deus, que possamos reconhecer, ó Pai, que todo este povo possa reconhecer que só há um Deus que pode todas as coisas. Quanta idolatria no nosso meio, ó Deus. Quantas pessoas que estão voltando seus pedidos, ó Pai, para deuses errados. Ó Senhor, tenha misericórdia do Teu povo, Pai. Não permita que essa pandemia, ó Deus, venha se alastrar mais, ó Pai. Ó Deus, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Seja feita conforme a Tua vontade, ó Deus. No nome de Jesus, nós encerramos esse período de oração. No nome de Jesus, amém
e amém.